meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos. Eu sou Tereza Lada e hoje eu vou conversar com vocês a respeito de uma notícia que eu acabei de saber. Eu estou já em contato com os órgãos oficiais, os organismos públicos aqui de Portugal, para saber exatamente como que vai se aplicar na prática o despacho que saiu na última sexta-feira, dia 27 de março, vocês estão lembrados? Aquele que diz respeito à situação de regularidade dos estrangeiros que estão cá em Portugal e que estão com processos pendentes no CEF até o dia 18 de março. Pois bem, hoje eu obtive a informação do IMT, Instituto de Mobilidade e Transportes aqui de Portugal. Eu entrei em contato, aliás, eu já estou entrando em contato desde segunda-feira, mas ainda não havia uma decisão até ontem da direção do IMT. Na realidade, o IMT não está a aceitar o despacho número 3.683B de 2020 para efeito da troca de carta de condução do seu país de origem para a carta de condução aqui de Portugal. E eu vou, inclusive, ler para vocês exatamente como me foi passado. Ele disse que a manifestação de interesse não compete para a troca da carta. E eu insisti, porque afinal de contas, no número 3 do despacho, determina que os documentos que comprovam que os estrangeiros têm processos pendentes no CEF até o dia 18 de março, esses documentos serão válidos para todos os serviços públicos. É o que está escrito lá no despacho, não é verdade? E eu vou passar aqui para vocês o inteiro teor do que me foi passado. Sem prejuízo de estar a analisar a situação da condução de estrangeiros em Portugal, face à situação do estado de emergência, que vivemos alertas desde já que o referido despacho não refere especificamente às cartas de condução, nem atribui residência, mas apenas considera-se regular a permanência em território nacional de cidadãos estrangeiros com processos pendentes no CEF. Eu ainda argumentei que na linha A do número 2 do despacho não determina que haja marcação prévia. Está escrito que os documentos que atestam a situação dos cidadãos referidos no número anterior são os seguintes: documento de manifestação de interesse ou pedido emitido pelas plataformas de registro em uso no CEF. Bom, é isso que está no despacho. É muito simples, é claro de entender. Eu realmente não percebo por que o IMT não está a aceitar as novas determinações do Conselho de Ministros no âmbito do combate à Covid-19, essa pandemia que todos nós estamos a enfrentar. É uma situação excepcional, é uma situação temporária, mas é uma situação que necessita urgentemente de ser atendida, de ser cumprida. Por quê? Porque tem muitos estrangeiros que estão com os documentos a vencer e olha, nós vamos ter que esperar 3 meses, vai estar tudo parado. Do dia 30 de março de 2020 até o dia 30 de junho de 2020, estará tudo parado. E quem tiver a carta de condução do país de origem vencida nesse tempo, como que vai fazer? Não é? Então vai causar um prejuízo imenso aos estrangeiros se esse despacho ele não for cumprido literalmente da forma que está escrito. Essa decisão do IMT, peço desculpas, mas com todo respeito, ela vai contra a finalidade dessa norma, desse despacho, porque a finalidade é exatamente a proteção da saúde pública, da saúde coletiva, no âmbito do combate à pandemia da Covid-19. Então, o que vai acontecer se não for cumprido? Os estrangeiros que têm a carta de condução a vencer nesse período aqui em Portugal, eles vão ter que voltar ao país de origem para regularizar essa situação. Agora, imaginem só colocar todo mundo que está nessa situação para poder viajar
estar junto com multidões de pessoas, aglomeração de pessoas. Isso vai acontecer o seguinte: todo mundo, todo estrangeiro que tiver nessa situação de carta de condução vencida ou a vencer agora nesse período, vai ter que pedir ao CEF um atendimento de urgência para poder voltar ao país de origem para regularizar essa situação, porque senão o que acontece? Perde a carta de condução se ela não for validada no período certo. Olha o prejuízo, olha a confusão que isso não vai gerar na vida das pessoas. E lembrando que muitos estrangeiros que estão cá em Portugal trabalham como condutores de veículos, ou seja, dependem muito de estarem regularizados também referentemente à maneira de conduzir aqui no país, ou seja, precisam da carta de condução. Então, realmente, se essa situação não for revista, infelizmente, vai haver uma enxurrada de pedidos ao CEF para atendimentos urgentes, para que as pessoas tenham que voltar. Então, além do prejuízo financeiro, né, tem o risco da saúde, tem o risco de colocar todo mundo em perigo, porque essas pessoas, ao invés de ficarem em casa, quietinhas, vão ter que viajar, vão ter que ir para aeroporto, vão ter que estar em avião, vão ter que... Enfim, é tudo o que a Organização Mundial de Saúde não quer, não orienta. Bom, meus queridos, é isso. Eu peço a vocês que partilhem esse vídeo para que mais pessoas tenham conhecimento do que está a se passar. E quem sabe esse vídeo chegue aos veículos de comunicação oficiais aqui de Portugal, chegue então às autoridades competentes para tratar desse assunto, e eu faço encarecidamente um apelo às autoridades competentes e hierarquicamente superiores do IMT para que revejam essa decisão. Por favor, porque isso vai causar uma grande confusão, vai causar muito prejuízo e é uma medida que vai causar impacto na saúde coletiva, porque afinal de contas, o que vai acontecer é que os estrangeiros vão ter que sair daqui de Portugal para ir ao seu país de origem trocar a carta de condução. É isso que vai acontecer. E aquele que não tiver condições de voltar ao seu país de origem para revalidar a sua carta nacional, como é que vai ficar? Então, se um trabalhador que trabalha como motorista, por exemplo, na condução de pesados, que tem tanta gente aqui, tanto estrangeiro a trabalhar na condução de pesados, né, de veículos pesados, se a habilitação dele, que é do país de origem, vence agora nesse período, ele não vai poder trocar, não é? Ou vai ter que ir lá para o país de origem para fazer isso. E aí, vai colocar em risco a própria saúde e a saúde dos outros, não é verdade? Porque o que determina a Organização Mundial de Saúde é exatamente para que se evite aglomerações, sair de casa. Mas tem outra questão. O despacho também não é para finalidade específica, e isso está lá, especificamente para os contratos de trabalho? Então, uma pessoa dessa vai perder o emprego. Um estrangeiro que precisa da carta de habilitação para conduzir, porque é empregado, vai perder o emprego. E aí, a segurança social que vai arcar com esse prejuízo vai ter que pagar um apoio social, um subsídio? Entendem? As consequências dessa negativa de aceite do despacho pelo IMT é muito séria e vai causar prejuízos imensuráveis. Isso além do fato de a pessoa que ter que sair de Portugal para ir ao país de origem somente para trocar uma carta de condução, colocar não só a vida dela em risco, mas também a coletividade em geral. Ou seja, tudo o que esse despacho visa impedir. Bom, meus amigos e minhas amigas, eu vou ficando por aqui. Infelizmente a notícia não foi boa, mas eu espero de coração e faço esse apelo novamente para que as autoridades do IMT revejam essa decisão e aceitem o despacho do Conselho de Ministros no sentido de proteger também os estrangeiros que estão cá em Portugal. Muito obrigada por terem assistido. Se gostaram e acharam que é útil, partilhem esse vídeo, deixem o seu gosto. E se inscrevam aqui no canal, porque vai ter vídeo fresquinho com novidades para vocês
sempre, tá bom? Um beijinho no coração, fiquem com Deus e se cuidem. Tchau!